Pessoal, boa noite. Primeiramente, um abraço para você, ouvinte, que se encontra aí do lado da sua tela aí, assistindo o YouTube. Deus abençoe você de uma forma poderosa, certo? A paz do Senhor Jesus para você que já confessou o nome do Senhor, que acredita que Deus enviou o Filho dele para morrer por toda a humanidade, certo? Eu quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus. Desde já, meu nome é Silvestre, faço menção do Evangelho, sou ministro da palavra de Deus, no qual o Senhor me delegou, me chamou para pregar as suas sagrada escritura, a sua palavra. E quero deixar uma palavra aqui no livro de Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 3, tá? Esteja atento, não tire deste vídeo. Eu creio que Deus vai falar no seu espírito nesta noite, tá bom? Certo? Diz assim, Jonas capítulo 3, verso 1 diz: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segunda a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida ou destruída. Queridos e amados irmãos, aqui é uma palavra muito rica da parte de Deus. Aqui diz que foi a segunda vez no qual o Senhor falou a Jonas, enviou a Jonas ali, certo? Segundo a sua palavra. Porque na primeira vez Jonas desobedeceu à vontade de Deus. Então Jonas desobedecendo à vontade de Deus, era para ele ir ali para a cidade de Nínive. Ele desce ali a Jope e pega um navio para ir a Tarsis. E ali diz a palavra que Jonas desobedece, Jonas muda de caminho, chega ao ponto de os comandantes do navio tá pagando por um pecado em que Jonas estava cometendo, o pecado da desobediência, pois chegou o ponto daqueles pessoal ali lançar sorte e o próprio Deus permitiu que caísse sobre Jonas. E mais querido, amado irmão, que você está aí do outro lado, eu não quero trazer essa palavra aqui simplesmente para uma palavra de correção. Eu quero trazer aqui uma palavra de vida para você nesta noite, porque foi aqui aonde Jonas ele se arrependeu, houve um arrependimento, e quando há um arrependimento sobre a vida de uma pessoa, há um trabalhar de Deus. Jonas disse: olha, lança-me daqui para o mar, porque ali Jonas reconhece que a culpa era dele, que estava passando aquela situação, aquela dificuldade, aquela tempestade sobre aquele barco, mas no reconhecer de Jonas entrou a misericórdia de Deus. A palavra vai falar que Deus permite que o peixe pegue Jonas ali, não deixe que Jonas pereça dentro das águas, na profundeza do mar. Então a Bíblia vai falar que Deus mandou o peixe ali e ele vai parar nas entranhas do peixe, comparando aquele lugar como um inferno, passou um sufoco arretado por causa da sua desobediência. Mas em meio à desobediência de Jonas, entrou a misericórdia de Deus. A Bíblia fala que Deus dá uma ordem para que aquele peixe lance ele na praia, ali na beirada, na areia. E diz que ali Deus falou para Jonas: olha, Jonas, vai. Ali foi onde foi a segunda vez
que Deus falou, vai à cidade de Nínive. Quando Deus manda algo, Deus está mandado. Quando Deus ordena, Deus está ordenando. O ser humano não pode querer mudar aquilo que o Senhor já decretou. Entrou aqui a mentalidade de Jonas. Jonas achou que poderia perverter e mudar o caminho, pois Deus é quem direciona o ser humano, não o ser humano querer direcionar as coisas de Deus. Jonas saiu da direção de Deus, entrou a sua própria consciência, a sua própria mentalidade, esquecendo do propósito de Deus a respeito com o povo ali de Nínive. Mas a Bíblia fala que ele reconhece que deixou o caminho e agora volta novamente a ouvir o seu chamado para com a vontade de Deus, para com aquele povo ali em Nínive. A Bíblia fala que Jonas dá ouvido e agora escuta o que o Senhor falou. E disse Deus para Jonas: olha, Jonas, vai até a cidade de Nínive e fala que por 40 dias ela submergerá, ela seria destruída, porque o pecado na cidade de Nínive, o povo, o habitante da cidade de Nínive estava se distanciando cada vez mais de Deus, estava distante da vontade de Deus. Ali diz a palavra que o povo estava lançando-se em violência, tinha homens violentos ali na cidade de Nínive. O povo ali procurava andar segundo o seu próprio entendimento, enchiam o seu coração de maldade ali e se distanciava cada vez mais do Senhor. A Bíblia vai afirmar que Jonas vai no caminho de 3 dias. A Bíblia fala que ele entra ali naquela cidade de Nínive. Entrando ali naquela cidade de Nínive, Jonas começa a pregar o evangelho. Jonas começa a pregar a palavra do Senhor e começa, olha povo de Nínive, assim diz o Senhor, dentro de 40 dias submergerá esta cidade de Nínive, seria destruído por causa da iniquidade, por causa do caminho errôneo, por causa da violência, por causa da maldade do coração do povo. A Bíblia fala que quando Jonas começa a pregar e a falar a respeito do que o Senhor mandou profetizar para o povo ali na cidade de Nínive, o povo começa a ouvir, começa a criar um certo temor, um certo medo para com a palavra do Senhor. Diz a palavra que esse povo começa a se vestir de pano de saco. A Bíblia vai dizer que agora chega a conversa ali até o rei daquela cidade que estava sobre o trono. A Bíblia vai falar que esse rei começa a levantar, se levantando o rei da sua cadeira. A Bíblia fala que ele rasga a sua veste, ali coloca o pano de saco e ali se humilha com cabeça na cinza. Ali começa a se humilhar, começa a se encher de cinza. Ali eu entendo que agora o rei deixa a sua posição de rei, as suas vestes de rei e passa a entender que existia um que estava acima dele. Aquele rei não olhou a sua posição social, o que iriam pensar dele ou ia falar dele. Aquele rei estava entendendo que o caminho que ele estava se mantendo, a sua trajetória ali naquela cidade de Nínive estava sendo o caminho errôneo, estava sendo um governo errôneo, tanto ele como o povo ali. Mas a Bíblia fala que eles se humilharam diante do Senhor e Deus mudou a trajetória daquele povo. A Bíblia fala que Deus agora se arrependeu, converteu a sua palavra, a palavra de destruição que ia acontecer com aquele povo.
através da sua renúncia, através da sua conversão, a Bíblia fala que esse povo